Existe uma regra silenciosa que cria fortunas, uma lei tão poderosa, tão discreta, tão ignorada, que a maioria das pessoas passa a vida inteira cercada de problemas, dívidas e limitações, enquanto uma minoria silenciosa prospera de maneira quase misteriosa. Napoleon Hill chamou isso de o princípio oculto dos vencedores. E hoje você vai entender por que aqueles que realmente enriquecem não anunciam seus passos, não justificam seus sonhos e não pedem permissão para vencer. Eles prosperam no silêncio, e o mundo só descobre depois que o resultado aparece. E antes de continuar, respire fundo e se inscreva agora no canal Napoleon Gotas de Riquezas, porque este tipo de conhecimento não chega até você por acaso. Ele chega porque você está pronto para transformar sua vida financeira e espiritual. Você já percebeu que sempre que compartilha seus planos, alguém tenta te desanimar? Amigos, familiares, colegas, todos têm uma opinião. E quase sempre essa opinião não soma nada, não inspira nada, não constrói nada. Existe uma razão profunda para isso. A mente humana reage com medo ao crescimento do outro. E quando você revela sua semente antes dela se tornar árvore, você entrega seu poder à dúvida alheia. Hoje você vai descobrir por que os verdadeiros milionários protegem a própria vibração como quem protege um tesouro sagrado. Talvez você tenha se perguntado por que algumas pessoas avançam rápido, mesmo começando do zero, enquanto outras passam anos patinando, repetindo os mesmos ciclos de frustração. A resposta está no campo invisível, onde seus pensamentos vibram. O silêncio é um amplificador de frequências. Quando você cala o ruído de fora, sua mente se alinha com o propósito e sua energia se conecta à abundância. Napoleon Hill estudou mais de 500 milionários e chegou à mesma conclusão. O silêncio é uma forma de fé aplicada, e existe algo dentro de você já sentindo que esta mensagem não é comum, que ela toca um ponto sensível da sua história. Porque no fundo, você sabe que não nasceu para viver limitado. Você sabe que existe um poder maior esperando para ser ativado. Você sabe que tem algo em você que o sistema nunca conseguiu apagar. E é exatamente por isso que este vídeo chegou até você hoje, para te lembrar de quem você realmente é. Se alguma parte dessa introdução já tocou seu coração ou despertou seu entendimento, escreva nos comentários: eu sinto a verdade. Sua participação ajuda esse conhecimento a alcançar outras pessoas que também estão prontas para despertar. Existe um momento na vida em que você começa a perceber que falar demais drena sua força interior. É como se cada palavra dita sobre seus sonhos abrisse pequenas rachaduras pela qual sua energia escapa. Napoleon Hill dizia que a mente humana é como um campo fértil. Se você expõe a semente antes da hora, as tempestades externas podem destruí-la antes que ela crie raízes. Vencedores entendem isso. Eles percebem que no início o sonho é frágil, delicado, vulnerável. Por isso, eles o guardam no silêncio até que esteja forte o suficiente para enfrentar o mundo. O silêncio, nesse sentido, não é ausência de som, é presença de foco. É o ambiente onde a visão cresce. A maioria das pessoas fala demais porque sente que precisa de aprovação. Querem aplausos antes mesmo de começar. Querem ouvir que vai dar certo, porque tem medo de caminhar sem garantia. Mas é justamente nesse ponto que os verdadeiros vencedores se destacam. Eles sabem que nenhuma validação externa supera o poder de uma mente decidida. Quando você fala de seus planos, você abre espaço para que opiniões frágeis contaminem sua convicção. E nada destrói mais rápido um sonho do que uma crítica plantada no momento errado. Silenciar não é esconder, é proteger. E quando você protege a visão, algo poderoso acontece. Você começa a ouvir o próprio espírito, aquela voz interna que sempre existiu, mas que estava abafada pelo barulho do mundo, finalmente ganha espaço para falar.
É aí que surgem as ideias certas, as intuições corretas, o impulso criativo que cria oportunidades onde outros só veem obstáculos. Bob Proctor sempre dizia que quando você se compromete com a vibração do resultado, o universo se reorganiza para te acompanhar. O silêncio é exatamente o ambiente onde essa reorganização acontece. É onde sua mente passa de "eu desejo" para "eu decidi". E quando você entra nesse estado de decisão, algo mais profundo ainda muda. Você para de buscar conselho de quem nunca realizou nada. É impressionante como a maioria das pessoas aceita conselhos financeiros de quem está quebrado, conselhos de coragem de quem vive com medo e conselhos de visão de quem nunca enxergou, além da própria rotina. O silêncio protege você desses desvios. Ele te impede de pegar emprestado os limites mentais dos outros. Ele te mantém alinhado com a sua própria essência. E quanto mais alinhado você está, mais rápido sua vida se transforma. Se alguma parte desse bloco já fez sentido para você, escreva nos comentários: "Eu protejo meus sonhos". Sua declaração fortalece sua energia e ajuda outras pessoas que estão no mesmo processo de despertar. E então, quando você finalmente entende o poder desse princípio, percebe que o silêncio não é vazio, é direção. Ele te liberta da expectativa dos outros, te devolve o comando da sua própria história e te conecta com aquilo que Napoleon Hill chamou de o templo interno da realização. Nesse templo, você não precisa provar nada para ninguém. Não precisa explicar seus passos, seus planos ou suas mudanças. Você simplesmente age. E quando você age alinhado com sua essência, os resultados surgem como sinais claros de que você está no caminho certo. O silêncio dos vencedores não é retração, é estratégia. Quando você observa alguém que realmente prosperou, alguém que criou riqueza, liberdade e propósito, percebe algo em comum. Eles não anunciam seus movimentos, eles revelam resultados. Isso não é arrogância, é consciência. É entendimento de que cada palavra tem um peso energético. Toda vez que você fala demais sobre um plano ainda em formação, você libera vibração antes da hora. Você gasta energia que deveria estar investida na construção silenciosa. Napoleon Hill descobriu que homens e mulheres extraordinários tratam seus objetivos como joias raras, aquilo que só se mostra quando está pronto para brilhar. Até lá, é lapidação interna. É interessante notar como o silêncio também te protege de um inimigo invisível, o julgamento. Quando você compartilha uma meta ousada, algumas pessoas não vão comemorar, elas vão duvidar, porque sua coragem revela o medo delas. Sua ambição expõe a estagnação delas. E quando você percebe isso, entende que o silêncio não é só proteção espiritual, é higiene emocional. Ele impede que você absorva vibrações que enfraquecem sua fé. Bob Proctor ensinava que a mente subconsciente absorve tudo o que você permite entrar. Logo, proteger-se do ruído é proteger-se da sabotagem alheia. Existe ainda um poder oculto no silêncio que poucas pessoas compreendem. Ele acelera a manifestação. Quando você guarda um objetivo apenas entre você e o universo, sua energia não se divide, não se fragmenta, não se perde, ela se concentra. É como um feixe de luz que, quando focado, vira laser. Quanto mais você foca, mais rápido a realidade se organiza. Todos os grandes gênios fizeram isso. Eles ficavam meses, às vezes anos, trabalhando em silêncio, enquanto o mundo acreditava que nada estava acontecendo. Mas dentro deles, tudo estava sendo criado. E existe algo quase mágico que acontece quando você se move sem falar. Você se torna imprevisível. E a imprevisibilidade é um dos maiores poderes do crescimento.
Ninguém sabe seus próximos passos, ninguém pode interferir, criticar ou travar sua energia. Você sai do campo da explicação e entra no campo da execução. E quando você entra nesse campo, as oportunidades começam a aparecer, não porque você as busca desesperadamente, mas porque sua vibração muda. Você fica mais leve, mais determinado, mais conectado. O silêncio te eleva. Se essa mensagem está ressoando com você, escreva nos comentários: eu me movo em silêncio. Declare para o universo que você está pronto para agir com foco e consciência, assim como os grandes mestres da realização ensinaram. E então vem o ponto mais importante. Quando você finalmente conquista algo no silêncio, quando a vitória aparece sem explicação, sem aviso, sem barulho, ela tem um impacto diferente. É como se o mundo parasse por um segundo tentando entender como você conseguiu. E a verdade é simples. Você conseguiu porque você deixou de negociar com sua energia, deixou de justificar seus sonhos, deixou de pedir permissão. Você apenas decidiu. E no momento em que você decide, o universo responde. O silêncio dos vencedores é a linguagem da decisão. Há um detalhe que quase ninguém percebe sobre o silêncio. Ele não apenas protege seus planos, ele revela quem você realmente é. Quando você para de falar sobre o que pretende fazer e começa simplesmente a fazer, sua identidade interior começa a emergir. A disciplina cresce, a clareza se fortalece, a autoconfiança floresce. É como se, ao retirar o ruído externo, sua essência finalmente tivesse espaço para respirar. Napoleon Hill dizia que o verdadeiro poder nasce quando a mente cessa a busca por aprovação e passa a buscar apenas a própria verdade. E essa verdade só se manifesta no silêncio. E quando essa verdade interna começa a se revelar, algo profundo acontece. Você descobre que não precisa mais da opinião dos outros para se sentir seguro. A necessidade de validação desaparece porque você percebe que ela era apenas um reflexo das suas próprias dúvidas. O silêncio cura isso. Ele te mostra que você não precisa ser compreendido, você precisa ser comprometido. A maioria das pessoas não entende seus sonhos porque elas mesmas nunca tiveram coragem de sonhar algo grande. Mas quando você se cala e age, você se diferencia. Você deixa de ser mais um e se torna um criador consciente da própria realidade. Outro ponto essencial é que o silêncio te coloca em contato direto com o campo das possibilidades. Quando sua mente não está ocupada explicando suas ideias, defendendo seus planos ou discutindo suas intenções, ela tem espaço para receber inspiração. É nesse estado de quietude que surgem as ideias que transformam vidas. Bob Proctor chamava isso de frequência da oportunidade, um estado vibracional onde a mente se conecta naturalmente com soluções, caminhos, pessoas e circunstâncias alinhadas ao seu propósito. Em silêncio, você se torna receptivo à abundância. E aqui está algo ainda mais profundo. Quando você se move em silêncio, você se liberta das comparações. A comparação é um dos maiores ladrões de energia da mente humana. Enquanto você fica olhando para o que os outros estão fazendo, você se afasta do que deveria estar criando. O silêncio elimina isso. Ele te faz entender que sua jornada é única, sua velocidade é pessoal e seu destino é sagrado. Nada do que os outros têm ou fazem diminui o que está sendo preparado para você. Quando o silêncio entra, a inveja sai, a clareza entra, a paz se instala. Se esse bloco tocou você de alguma forma, escreva nos comentários: eu confio no meu caminho. Essa declaração reforça sua energia espiritual e sela sua intenção de seguir firme sem precisar da aprovação de ninguém. E o mais poderoso de tudo é que quanto mais você pratica o silêncio estratégico, mais sua vida começa a expandir naturalmente. As pessoas ao redor começam a notar mudanças que você nem anunciou. Seu comportamento muda, sua postura muda,
sua vibração muda. E tudo isso cria um efeito em cadeia. Oportunidades começam a surgir, portas se abrem, conexões aparecem e a prosperidade flui com mais naturalidade. O silêncio não apenas protege seu poder, ele aumenta seu poder. Ele transforma você em alguém que não fala sobre mudança, mas que se tornou a própria mudança. Existe um momento na jornada de todo vencedor em que o silêncio deixa de ser apenas uma estratégia e se torna um estilo de vida. É quando você entende que a verdadeira riqueza não começa no extrato bancário, mas na sua capacidade de direcionar energia sem desperdício. Nesse estágio, você percebe que cada palavra é uma semente, cada pensamento é um tijolo e cada ação é um portal. E por isso, você escolhe falar menos e construir mais. Napoleon Hill chamava isso de maturidade espiritual da prosperidade. O ponto em que você decide que seus resultados serão sua voz. E é nesse ponto que muitos começam a te observar com admiração ou com medo. O silêncio também te ensina algo sobre força que o mundo nunca mostrou. Você descobre que não precisa provar nada a ninguém. Você não precisa justificar seu ritmo, explicar suas escolhas ou compartilhar seus processos. As pessoas que realmente torcem por você não precisam de explicações. Elas reconhecem sua luz pelo movimento. E aqueles que torcem contra, esses não merecem nem mesmo suas palavras. Bob Proctor dizia que a energia segue a atenção. Então, por que dispersar sua energia com quem não é capaz de compreender seu propósito? O silêncio, nesse sentido, é elegância espiritual. E há mais. O silêncio te conecta ao tempo divino. Enquanto muitos se desesperam, querendo resultados imediatos, você aprende a confiar. Não é passividade, é sabedoria. Porque quando você sabe para onde está indo, não precisa de pressa. Quem planta com consciência não teme a colheita. E quando você age com fé aplicada, cada passo, por menor que pareça, te aproxima do destino que já é seu. O universo não trabalha no barulho, ele trabalha na sintonia. E é no silêncio que você escuta o caminho que precisa seguir, mesmo quando ninguém ao seu redor entende sua direção. E é nesse silêncio consciente que você começa a perceber sinais. Encontros inesperados, ideias que aparecem do nada, soluções que surgem como se viessem de outra dimensão. Isso não é coincidência, é alinhamento. Napoleon Hill chamava isso de sincronização do propósito. Quando sua mente, sua energia e suas decisões vibram na mesma frequência, você se torna um ímã para tudo o que precisa. As portas se abrem porque você finalmente deixou de falar sobre seus sonhos e começou a vibrar como alguém que realmente merece vivê-los. Se esse bloco trouxe clareza ao seu espírito, escreva nos comentários: eu silêncio para prosperar. Sua declaração reforça sua decisão perante o universo e inspira outras pessoas que também estão despertando. E no final de tudo, você entende a grande revelação. O silêncio dos vencedores não é ausência, é presença. Presença de foco, presença de fé, presença de propósito. É a linguagem silenciosa daqueles que já decidiram vencer antes mesmo de começarem. E quando a vitória finalmente aparece, visível, concreta, incontestável, ela fala por si. As pessoas veem o resultado, mas nunca imaginam o quanto de silêncio foi necessário para construí-lo. Mas você sabe, e é isso que faz de você alguém diferente. Você escolheu prosperar no silêncio para brilhar no momento certo. Chegamos ao final desta jornada, mas a verdade é que o que começa agora é muito maior do que qualquer palavra que você ouviu aqui. Porque neste momento, algo dentro de você despertou. Não foi apenas uma reflexão, não foi apenas motivação, foi reconhecimento. Você sentiu que existe um poder silencioso esperando para ser ativado dentro de você.
O mesmo poder que guiou os maiores vencedores estudados por Napoleon Hill, o mesmo poder que Bob Proctor dedicou a vida inteira para ensinar ao mundo. E agora você sabe, sua vida muda quando você muda sua vibração. E sua vibração muda quando você aprende a agir em silêncio, com foco e com propósito. Talvez pela primeira vez, você tenha entendido que o silêncio não é vazio. Ele é o terreno onde sua nova identidade está sendo construída. Ele é a câmara espiritual onde a sua fé se fortalece, onde seus paradigmas antigos são quebrados, onde sua visão se torna indestrutível. É no silêncio que você deixa para trás o medo, a dúvida, o peso das opiniões alheias e assume a postura de quem nasceu para prosperar. Se você realmente ouviu este vídeo com a alma, já percebeu que a vida não muda quando as circunstâncias mudam. A vida muda quando você muda. E hoje, você mudou. E agora, respire fundo e se permita sentir a energia que está se movendo dentro de você. A energia da decisão, a energia da clareza, a energia da riqueza. A partir deste momento, você não é mais alguém que anuncia sonhos. Você é alguém que manifesta. Você não é mais alguém que espera a aprovação. Você é alguém que caminha com firmeza. O silêncio dos vencedores agora faz parte de quem você é. E tudo o que você construir daqui para frente trará a marca dessa nova consciência. Você é mais forte do que imagina. Você é mais capaz do que disseram. Você é mais iluminado do que a vida te fez acreditar. E antes de encerrar, eu quero que você deixe registrado aqui nos comentários uma declaração final de poder. Uma frase para selar sua decisão diante do universo. Escreva: "Eu nasci para vencer em silêncio." Essa simples frase cria uma âncora vibracional que reforça sua identidade, sua fé aplicada e sua nova direção. Declare isso. Honre o seu processo. Mostre para si mesmo que a mudança já começou. E claro, se este vídeo tocou seu espírito, sua mente ou sua visão de futuro, se inscreva agora no canal Napoleon Gotas de Riquezas. Aqui você vai continuar recebendo conhecimentos profundos, espirituais e científicos para transformar sua mente, sua vibração e sua vida financeira. Ative o sininho, compartilhe este vídeo com alguém que precisa despertar e volte sempre que sentir sua energia baixar. Este canal é sua fonte de força, clareza e expansão. Porque no fim, a verdade é simples. Você não veio ao mundo para sobreviver, você veio para prosperar. E prosperar em silêncio é a linguagem dos que já entenderam o próprio destino. Agora vá e deixe que seus resultados falem por você. A sua vitória já começou.